Você dá um glória a Deus aí, um aleluia, versos 34. Grande é o Senhor, digno de ser louvado. Nosso Deus é um Deus de graça, de poder, de unção. E Ele faz coisas grandes e poderosas. Que nessa noite de Santa Ceia, nessa noite de unção, Ele visite o nosso coração. Olha bem o que Jesus fala. Fala assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém? Pode fechar a tua Bíblia, pode se assentar. Às vezes a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vê tanto ensinamento, tanta sabedoria do nosso Deus, do nosso Jesus em nos orientar para que a gente leve uma vida melhor, para que nós tenhamos um entendimento da vida e das coisas que acontecem na nossa vida. E quando nós entendemos isso e aprendemos a aplicar o nosso coração nas coisas certas, então nós somos bem-sucedidos, somos abençoados. O livro santo fala assim que enganoso é o coração do homem, porque muitas coisas nós fazemos com o coração. E às vezes nós aplicamos o nosso coração naquilo que não é certo, naquilo que não é verdadeiro, naquilo que não é para nós aplicarmos. E quando fazemos isso, então as consequências acabam sendo ruins. Mas o que Jesus fala nesse versículo é algo muito forte. Que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E eu faço essa pergunta agora para você: aonde que está o seu coração? E se você perguntasse para a pessoa que está do seu lado, aonde que está o seu coração? Talvez ela falasse para você: o meu coração está no reino de Deus, o meu coração está na presença de Deus. Mas a verdade é que muitas vezes o nosso coração não está no reino de Deus. Olha, eu já vi tantas pessoas colocarem o coração em tantas outras coisas, sem ser Deus. No entanto, para qualquer pessoa que você pergunte, ela vai falar: não, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Ela vai falar isso. Mas nós precisamos ver se o nosso coração realmente está em Deus, está na vontade de Deus, naquilo que Deus quer para as nossas vidas. Tem pessoas que colocam o coração em um bem material. Eu me lembro uma história de uma criança que riscou todo o carro do pai. Ela pegou um objeto e riscou todo o carro do pai, o carro novinho. E o pai então ficou muito bravo com aquela criança e bateu muito nela. E bateu na mãozinha dela e falou assim: você nunca mais vai fazer isso, né? O papai comprou o carro agora e o carro era o xodó dele. E ele bateu tanto naquela criança que a mãozinha daquela criança ficou muito machucada, e foi para o hospital e não conseguiu recuperar a mãozinha da criança. Tanto que aquela criança apanhou e infeccionou, né? Depois um dia aquela criança chega ao pai e fala assim: papai, me dá a minha mãozinha porque eu não vou riscar mais o teu carro. E certamente aquele pai, isso é uma história, aquele pai se arrependeu muito, porque o coração dele, o tesouro dele era aquele carro. No nosso coração nós podemos ter muita coisa. A gente tem que amar a nossa família, amém? Nós temos que amar os bens materiais, mas todos eles têm que ter o seu lugar.
todos eles têm que ter o seu lugar dentro do nosso coração. Um carro, uma casa, ou mesmo até um filho não pode ser o primeiro lugar. Tem que ser, a família tem que ser o segundo lugar. O primeiro lugar tem que ser Deus. Fala, o primeiro lugar é Deus. O segundo lugar é a família. O terceiro lugar é a igreja. O quarto lugar é o trabalho. O quinto lugar é o meu lazer. E enfim, nós temos que ir colocando uma classificação de coisas que tem que estar dentro do nosso coração, que deve ser prioridade. Deve ser prioridade. Mas Jesus, ele fala que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E talvez agora o Espírito Santo comece a mostrar para você aonde que está o teu tesouro. Talvez o Espírito Santo comece a mostrar para você que a sua dedicação, o seu tempo, o seu amor tem sido em cima de determinada coisa, porque é ali que está o teu coração. A verdade é que o nosso coração tem que estar em Deus, porque o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas, elas vão ser acrescentadas, amém? Deus vai abençoar. Ele é um Deus que supre, Ele é um Deus que abençoa, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que transforma, é um Deus que cuida dos seus filhos. Mas é um Deus que conhece a nossa intenção, que conhece os nossos propósitos, que conhece o nosso coração. O salmista fala, tu me sondas e tu me conheces, antes que o pensamento venha até mim, tu já sabes. Assim é Deus, por isso Ele é Deus. E nós temos que entender isso e aprendermos a colocar o nosso coração nas coisas de Deus. Termos um compromisso com o reino de Deus. Até porque eu tenho certeza que todos nós aqui queremos, quando terminar os nossos dias aqui, entrar no céu. Se Jesus voltar, nós queremos ser arrebatados. A intenção nossa é um lugar no céu, amém? E para isso nós temos que guardar a nossa coroa. Para isso o nosso coração tem que estar em Deus. Jesus, quando começou a fazer o ministério dele, ele saiu andando pelas praias, procurando pessoas, olhando, examinando o coração das pessoas para ver quem que ele podia chamar. E Jesus estava em uma concentração de fé na praia, com uma multidão de pessoas, e ali tinha alguns homens que estavam pescando. E Jesus então pediu o barco de um deles emprestado, subiu em cima do barco e começou a pregar a palavra de Deus. E aquelas pessoas ali estavam ali porque elas queriam ouvir a palavra de Deus, amém? Elas tinham desejo, sede no coração delas. Elas não estavam ali só para ver o milagre, não estavam ali só para ver o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, mas elas queriam ouvir a palavra de Deus, elas queriam ser alimentadas, porque a palavra de Deus, ela é poder para as nossas vidas. Então havia uma multidão de pessoas, as curas aconteciam, os milagres aconteciam, mas eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus, para que ficasse melhor para eles ouvir, pediu emprestado o barco, afastou um pouco o barco e pregou para eles. E ali aqueles homens que estavam no barco ficaram ali prestando atenção. Na verdade, quando Jesus pediu o barco emprestado, eles estavam lavando as redes, porque tinham terminado a pesca deles. Era o trabalho deles. Pedro, João, Tiago, todos eles estavam ali. E aí Jesus pediu o barco de Pedro e foi, pregou. E quando terminou de pregar, Jesus olhou para Pedro e falou assim: olha, leve esse barco um pouquinho adentro das águas aqui e lance a sua rede, porque você vai pegar muitos peixes. Aí os discípulos, um ficou olhando para o outro e falou assim: nós ficamos a noite inteira lançando as redes, estamos lavando agora as redes e não pegamos um peixe sequer. O mar não está para peixe. Não tem um ditado assim: o mar não está para peixe? De fato tinha acontecido isso, o mar não estava para peixe. Eles eram pescadores profissionais, era o trabalho deles. Eles tinham que
pescar e vender aqueles peixes para sustentar a casa, sustentar a família, para cumprirem com os seus compromissos. Mas naquela noite, nada, não pegaram nada. Parece que era uma noite muito ruim. E eles estavam então lavando suas redes, e não é fácil limpar as redes. Quando Jesus pediu e falou para eles, olha, depois da pregação, Jesus fala para eles, olha, põe o barco mais para frente e lance as redes para que vocês possam pescar. E Pedro falou assim, olha, nós ficamos a noite inteira pescando, jogamos as redes e não pegamos um peixe sequer. Mas pela tua palavra nós vamos jogar a rede. A palavra de Jesus é forte, amém? Fala para o teu irmão, deixa Jesus falar com você, meu querido. Deixa Jesus falar com você e ouça a palavra de Jesus e aplique na tua vida, porque quando você aplica a palavra de Deus no teu coração, então as coisas dão certo para você. O nosso Jesus, ele não erra. O nosso Deus, ele não erra. Ele sabe o que você precisa, ele conhece a tua necessidade e ele tem a bênção para cada um de nós. Quando ele fala para Pedro, lança a sua rede, Pedro fala assim, olha, eu vou lançar a rede pela tua palavra, porque Pedro tinha ouvido a mensagem, entrou no coração dele, Pedro começou a crer em tudo aquilo que Jesus estava falando para aquela multidão. O coração dele mexeu com o coração dele, mexeu com a fé dele, e agora então ele fala, pela tua palavra eu vou jogar a rede. E quando ele lança a rede, os peixes começaram a bater na rede, que a palavra de Deus fala assim, que a rede queria se rebentar, de tanto peixe que estava ali, e eles puxavam a rede e não conseguiam puxar a rede, de tanto peixe que era, e aí precisou chamar um segundo barco, para vir ali, e os dois barcos se encheram de peixe, que a palavra de Deus fala assim, que os barcos quase iam a pique, quase estava afundando, de tão pesado que estava ali, aquela quantia de peixes, porque estavam dentro da palavra, dentro da direção de Deus, amém? Fala para o seu irmão, fica na direção de Deus e você será bem sucedido. Sabe qual é o nosso problema? Porque nós queremos dirigir, amém? O nosso problema é que nós queremos resolver tudo, nós achamos que nós sabemos, e às vezes Deus fala conosco, a palavra fala conosco, nós sabemos o que é para fazer, mas nós não fazemos. Nós não aceitamos aquela direção, nós não aceitamos às vezes aquela palavra que é para nós, que Deus está falando conosco, que Deus está nos orientando, porque Ele quer nos abençoar. Pedro podia ter falado assim para Jesus, olha, a noite inteira nós jogamos a rede, olha, já emprestei o barco para você, mas jogar a rede, vai sujar a rede de novo, eu acho que não vou jogar a rede. Ele podia ter feito muito bem isso, e ter vindo para a praia, e terminava tudo ali. Mas não, ele falou, pela tua palavra, obediência à tua palavra, eu vou fazer. Ele não conhecia Jesus, estava conhecendo Jesus. E sai aquela quantidade de peixes, a ponto de quase afundar o barco. E quando eles então chegaram na praia, eu acredito que aqueles discípulos estavam maravilhados. Imagine você, né? Imagine você, nossa, quanto dinheiro que nós vamos ganhar aqui. Nós vamos vender esses peixes, nós vamos fazer muito dinheiro, nós vamos ganhar muito dinheiro. Aquele era o momento do auge. Talvez Pedro, talvez aqueles discípulos não tinham pescado tanto como naquele dia. A empresa de pesca de Pedro, vamos dizer assim, ela falou assim, nossa, agora a empresa vai ser bem sucedida, porque estão na direção de Jesus. Só que aí Jesus olha para Pedro, né, e Pedro, coração alegre, feliz, bem sucedido agora, porque vendo os amigos tirando peixe, balaios cheios de peixe, vou ganhar muito dinheiro, agora vai ficar bom o negócio. Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, João, Tiago, venham após mim, porque eu vou fazer de vocês agora pescadores de almas. Sabe o que Jesus está falando para ele? Está vendo tudo isso aí? Ó? Isso aí não é nada do que eu posso fazer.
na sua vida. Isso aí não é nada. Eu sou o Deus da multiplicação. Eu vou fazer de vocês pescadores de alma, pescadores de homem. Mais uma vez, Pedro precisa tomar uma decisão. Mais uma vez, Pedro precisa tomar uma atitude. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. O tesouro de Pedro estava onde? Estava ali na pesca. Era o ganha-pão dele, era tudo que ele tinha. Mas de repente Jesus fala para ele: eu quero que você seja o ganhador de almas. Eu quero que você deixe tudo isso. O coração de Pedro foi transformado, amém? E Pedro naquele momento aprendeu a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, amém? É isso que a gente tem que aprender a fazer. Pedro deixou tudo aquilo ali, é claro, com certeza ele vendeu aqueles peixes, supriu a necessidade da empresa dele, talvez pagou as dívidas dele. Pedro era casado, tinha família, talvez ele fez tudo que tinha. Mas a partir daquele momento, Pedro começou a caminhar com Jesus, porque agora o coração dele estava voltado para Jesus. O coração dele estava voltado para o reino. Ele tinha uma missão de ganhar almas. E nós vamos ver que durante os 3 anos e meio que Jesus ficou aqui na face da terra, Jesus treinou Pedro. E você vai ver que Pedro tinha um coração voltado para Jesus. Ele tinha o reino em primeiro lugar. Que ele, no dia que Jesus ia ser preso, ele tirou a espada e queria lutar contra aqueles soldados, impedindo que prendesse Jesus. E ele vai e corta a orelha de um dos soldados. Mas por que Pedro fez isso? Porque Pedro amava Jesus. Porque Pedro tinha entendido o reino de Deus. Você pode falar para mim: ah, mas Pedro negou Jesus. Realmente negou Jesus, mas quantas vezes você já negou Jesus? Pedro negou 3. Quantas vezes nós já negamos Jesus? Quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós viramos a costa para Deus. Pedro 3 vezes. Mas aí Jesus trabalha, reabilita Pedro, trabalha no coração de Pedro, e nós vamos ver que Pedro se torna um ganhador de almas. Ele tem no coração dele o desejo de salvar as almas, de ganhar as almas. Ele vai para a rua, ele vai para as orações, entrava no cenáculo com os discípulos lá e ficavam orando, buscando Deus, lembrando de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado ele, falando: fique em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. E eles ficavam orando, buscando, até que no dia de Pentecostes, Pedro, quando é visitado pelo poder do Espírito Santo, é batizado no Espírito Santo, e ele sai à frente lá do cenáculo com os discípulos que vinham cambaleando, porque estavam cheios da unção, cheios do poder de Deus. E aquelas pessoas que estavam ali ouviam eles pregarem a palavra de Deus dentro do idioma deles, porque havia gente de muitos países ali. E a palavra de Deus fala que na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram a Jesus. E se você estudar e ver a história de Pedro, em todo o tempo Jesus está ali. Pedro está junto com Jesus, junto com o reino, trabalhando, fazendo a obra, colocando o coração. Quando Jesus está pregando e aquela multidão começa a virar as costas e falar: duro esse discurso, duro essa palavra que Jesus está falando. Eu gostava de ver ele multiplicar pão, ele levantar aleijado, mas agora ele está falando de santificação, está falando de mudança de vida, está falando de vida com Deus, de oração. Duro esse sermão. E começaram a ir embora. Pedro falou assim: olha, a turma está indo embora. Jesus falou assim: Pedro, pode ir embora também junto. E ele fala assim: para onde eu vou? Se só tu tem palavras de salvação. Porque Pedro tinha se convertido, amém? Porque Pedro tinha se convertido, tinha colocado o seu coração. Agora o tesouro de Pedro era Jesus, o tesouro de Pedro era o reino de Deus, o tesouro de Pedro era salvar as almas. Pedro cuidava da família, cuidava dos amigos, trabalhava, fazia o que tinha que fazer.
mas dentro do coração dele, o primeiro lugar, estava o reino de Deus. E aí, nos dias de hoje, o que a igreja precisa é aprender a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu louvo a Deus por você estar aqui, amém? Porque eu entendo que você tem o reino de Deus em primeiro lugar, amém? Eu entendo, senão você estaria em outro lugar. Às vezes a gente passa perto de alguns barzinhos e você vê tanta gente ali envolvido com aquele ambiente, né? E nem estão pensando em nada, não estão pensando em Deus, não estão pensando em nada, e não sabe que de repente Deus pode chamar eles, e eles não vão ter um lugar nas moradas celestiais, porque não abriram o coração para Deus, não colocaram o reino de Deus em primeiro lugar, esqueceram de olhar para Deus e saber que Deus é o autor e consumador das nossas vidas, ficaram despercebidos. E nós temos que adorar e louvar a Deus e agradecer a Deus porque Ele chamou você, amém? Porque nós ouvimos o chamado de Deus, mas agora nós temos que aplicar isso no nosso coração. Nós temos que falar, o reino de Deus tem que estar no meu coração em primeiro lugar. Eu tenho que ser um ganhador de almas, eu tenho que salvar as outras pessoas, eu tenho que salvar a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu tenho que salvar os meus amigos, os meus colegas de trabalho. Eu tenho de falar de Jesus para eles. Não tenha vergonha, não tenha medo de falar, não tenha medo de convidar as pessoas. Abra a tua boca, fale de Jesus. Pedro quebrou essa barreira, e por isso as almas foram salvas, por isso as pessoas foram transformadas. Aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Você pode amar a sua família, que é um tesouro. Você pode amar os seus bens materiais, que é um tesouro. Você pode amar o teu trabalho, que é um tesouro. Você pode amar tudo. Mas o seu maior tesouro tem que ser Deus. Tem que ser o reino de Deus. Tem que ser as coisas de Deus, para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa prosperar você, para que Ele possa trazer paz, para que Ele possa trazer alegria ao teu coração, para que você possa ser bem sucedido, para que você se torne uma pessoa feliz, para que quando aparecer as lutas, os problemas, as dificuldades diante de você, você tenha a válvula de escape. Você se lembre que Jesus falou, eu vou estar com você todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. No mundo você pode ter aflição, mas eu venci o mundo e você vai vencer também. Todas as coisas você pode, porque eu vou te fortalecer. Então você aplicar isso dentro do teu coração, e os problemas que aparecerem, as lutas que aparecerem, você tomar força, tomar garra na presença de Deus, e entender que você foi chamado para ser um vencedor, porque você colocou o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. E o Senhor vai te dar vitória em todas as áreas da tua vida. Mas o seu maior tesouro tem que ser o reino de Deus.